Pensar diante de algo que eu já tenho ministrado e considero importantíssima para a nossa fé cristã, compreendermos isso. E partir daí eu vou caminhar para algo que Deus colocou no meu coração nesta manhã, que é o despertar da igreja para o lado profético, de nós estarmos profetizando. Salmo de número 86, vamos ler o verso 11, onde diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor. Fala assim comigo: Senhor, me ensina o teu caminho, para que eu possa andar na tua verdade. Aleluia. A sequência: dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema ao teu nome. Mas eu quero ficar com essa parte A do versículo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ele diz assim: me ensina este caminho, e eu quero andar neste caminho. E qual que é o caminho que nós devemos andar? É a verdade. Aqui nós vemos, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Jesus é a palavra. E eu quero ministrar nesta noite sobre isso, sobre a verdade de Deus e as mentiras do diabo. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala aqui conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser direcionados pela Tua palavra. Pai, nós abrimos não somente os nossos ouvidos, mas abrimos o nosso coração. Abrimos, Senhor, todo o nosso ser, para que a Tua palavra nos transforme. Estamos, Senhor, abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque a nossa vida, ó Pai, está nas Tuas mãos. Aleluia. A minha vida está nas mãos de Deus. Declare isso. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Coloque assim a mão na altura do teu coração. Declare mais uma vez: a minha vida está nas mãos. Eu quero andar, Senhor, nos teus caminhos. Aleluia. Os meus problemas Deus resolverá. Nada irá nos afastar da tua verdade. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Declare: está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Você tem a sua fé no Senhor Jesus? Você está caminhando nessa estrada da verdade? Glória a Deus. Pode se assentar então. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus é a verdade. João capítulo 14, verso 6, Jesus, ele se intitula, ele declara isso: eu sou, o que, igreja? Eu sou o que mais? A verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por este caminho. O caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. Jesus tem a verdade. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que em João capítulo 8, verso 44, nos fala que o diabo é aquele que é o pai da mentira. Diz assim que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É João 8,44. Ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então nós vemos aqui a verdade que está em Deus e a mentira que o diabo carrega. Agora, irmãos, qual é a arma de Satanás para destruir a humanidade, paralisar a igreja e até mesmo afastar os crentes da igreja, da comunhão e da presença de Deus? É repetir mentiras. Porque, irmãos, quando se repete uma mentira muitas vezes, quando uma mentira é falada por várias pessoas, muitos vão começar a olhar para aquela mentira e achar que é verdade. Se você quiser construir uma verdade, ou seja, fazer uma mentira se tornar aparentemente pessoas a considerarem verdade, ela nunca se tornará verdade, mas vão achar que é verdade, é repeti-la, 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 repeti-la. E essa é a estratégia de Satanás. Hoje nós vemos aí, por exemplo, a mídia, as artes, os filmes, as séries, as novelas, as revistas, reportagens, toda a mídia em todas as áreas, repetindo constantemente várias mentiras. E aquilo que antes a sociedade dizia, isso está errado, isso não pode acontecer, hoje a sociedade lá vai aceitando. Porque de tanto uma série, se você vê lá na Netflix, tem temas ali que são obrigatórios estarem presentes, de tanto se repetir aquela mentira, aos olhos da sociedade ela vai se tornando verdade. Sabe, irmãos, essa mentira repetida, repetida, vai entrando no coração das pessoas, e elas vão acreditando na mentira. A questão aqui que eu deixo para você nesta noite é: quais as vozes que você tem ouvido? Será que você tem ouvido mentiras e mais mentiras, e essas vozes repetidas vão gerando esta mentira dentro de você, e você vai considerando como uma verdade? Porque são muitas vozes nos dias de hoje, vozes presenciais, pessoas falando, vozes virtuais, ou seja, vozes digitais, quando você navega na internet, vozes midiáticas que estão na mídia, vozes de circunstâncias que vão repetindo e repetindo, repetindo mentiras. E talvez de tanto cristãos estarem ouvindo essas vozes, acabam achando que ela se tornou uma verdade. Mas o diabo, ele é o pai da mentira, ele precisa construir essas mentiras, mas Jesus não é algo que é construído, ele é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é a verdade. Pode o mundo falar o que for, eu fico com a palavra de Deus, porque eu não aceito mentiras, mas eu creio na verdade. Está entendendo, irmãos? Agora, quando a pessoa, ela começa a afirmar a sua fé na palavra e na verdade, preste atenção, quando a pessoa, ela afirma a sua fé na verdade e assume essa postura diante de Deus, o que acontece? As vozes vão começar a surgir, criticando a sua vida, criticando a sua fé. Muitos vão criticar a sua postura, muitos vão criticar a sua fé. Por quê? Porque simplesmente uma fé ativa, uma fé que está em ação, uma fé verdadeira, que está em prática, que crê no Senhor Jesus, ela sempre vai ofender aquela fé conceitual. Aquela fé, sabe, que é só baseada em conceitos, em alguns princípios e algumas teorias, vai sempre ofender. E este que tem uma fé conceitual vai criticar aqueles que têm uma fé ativa.
aquele que tem uma paternidade bem resolvida, ou seja, tem o Senhor Deus como seu pai, um pai de amor, um pai cuidadoso, vai sempre ofender aquele que tem uma orfandade mal resolvida, que não consegue enxergar Deus como pai. Aquele que tem um coração grato e generoso, que vem e entrega o seu dízimo e a sua oferta com alegria na casa de Deus, sempre vai ofender aquele que tem um coração avarento. Sempre vai levantar pessoas que têm um coração avarento e vai dizer assim: larga de ser bobo, fica dando esse dinheiro lá na igreja para o pastor. Por quê? Porque a fé ativa vai ofender a fé conceitual e vai levantar vozes contrárias. Uma pessoa livre no Senhor Jesus sempre vai ofender aquele que é prisioneiro nas garras de Satanás. Ele não vai entender, ele vai dizer: por que você vai tanto na igreja? O que é isso? Está chovendo hoje, para quem na igreja? Fica em casa. Hoje você está cansado, trabalhou demais, para quem na igreja? Aquele que é livre para adorar a Deus sempre vai ofender o prisioneiro. Sabe, irmãos, por isso nós precisamos decidir qual voz que nós queremos ouvir. Se nós vamos dar atenção para essas vozes contrárias, ou vamos firmar a nossa mente na palavra da verdade. Porque a batalha que eu venço na mente me habilita a vencer também no meu corpo. A batalha que você decide na sua mente, dizendo assim: eu sigo a Jesus e acabou, eu sigo a palavra de Deus, não me interessa mais nada, te habilita a grandes rompimentos na tua vida, no seu dia a dia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Então você precisa vencer as mentiras. Quer aplaudir? Aplaude, com vontade, dando louvores ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você precisa vencer essas mentiras. E principalmente, você precisa liberar a sua alma, libertar a sua alma e deixar de amar as mentiras. Porque às vezes a pessoa prefere ficar na mentira porque é mais cômodo. Prefere ficar nas mentiras. E agora, irmãos, que entra na palavra que eu quero dar para vocês, que o Espírito Santo manda eu entregar. Você precisa entender das mentiras de Satanás. E a mentira, ela só é destruída dentro de nós quando ela é confrontada com a verdade. E eu quero mostrar para vocês algumas mentiras que Satanás colocou no coração de muitas pessoas. Primeira delas, a primeira mentira é de que Deus, Ele é contra a sua vida. Deus é um Deus que não quer a sua felicidade. Deus é um Deus que estraga prazeres. Como assim, pastor? Sim. Por muito e muito tempo nós vemos a sociedade dizendo isso. Olha, se você for para a igreja, você vai parar de curtir a vida. Você vai, perder a tua mocidade. Você não vai poder mais beber, você não vai poder mais ir para essas festas, baladas, você não vai poder mais sair na noite, ter romances, noites aí, aventuras, né? Aventuras aí de romances. Você não vai ter mais disso, você vai perder a tua juventude, vai perder a tua vida. Sabe, irmãos, quando a gente olha lá para o jardim do Éden, nós já vemos isto, Satanás colocando essa mentira, e a Eva aceitando essa mentira como uma verdade. Quando Eva, ela começa a conversar com aquela serpente, que era Satanás ali, o inimigo, queria destruir a intimidade dela com Deus. Ela diz, aquela conversa, resumindo, dizia assim: olha, esta árvore aí, com este fruto que Deus colocou, ele é desejoso, ele é algo que você deve desejar. Olha como que ele é prazeroso. Vai e come. Sabe o que Satanás estava querendo dizer para Eva? Dizendo assim: esse Deus plantou uma árvore com fruto que é aparente, né? É gostoso, é desejável.
e colocou uma proibição para você. Esse Deus é um Deus que não quer a tua felicidade, é um Deus que é um estraga-prazer, é um Deus que coloca em você vontades e depois te proíbe de fazer aquilo. E essa é a voz corrente que muitas vezes nós ouvimos, onde a pessoa diz assim: mas por que que Deus colocou dentro de mim esta vontade? Por que que Deus colocou dentro de mim esses impulsos, sejam eles sexuais, e depois me proíbe de ter relações sexuais? Deixa eu falar uma coisa: Deus não é um estraga-prazer, jovem. Deus é um Pai de amor, e Ele quer o melhor para você. Quando Ele diz que é para você esperar o casamento, é porque Ele quer que você desfrute de uma vida sexual, de uma vida a dois, de uma vida, sabe, sem nenhuma ferida, sem nenhum trauma, sem nenhuma decepção, que você desfruta disso da melhor forma possível. Se você se entregar para essa mentira de Satanás, você vai vir todo ferido para dentro de um casamento. Por isso, não caia na mentira de Satanás dizendo: foi Deus que colocou esse desejo, agora me proíbe. Deus tem o melhor para você, tudo na hora certa. Confie no Pai. Deus não é um estraga-prazer, Deus não é contra você. Deus, sabe, não age contra a tua vida. E essa é a primeira mentira que ele coloca, dizendo que Deus é contra a tua alegria, é contra a tua felicidade. Não! Um pai que ama os seus filhos e que sabe o que é melhor para os seus filhos, ele pode fazer qualquer coisa para os seus filhos. Ele pode dar tudo aquilo que o filho pede. Sim ou não? O pai, ele sabe que muitas coisas que o filho pede não vão fazer bem para ele. Então, tem que aprender também a dizer não. Mas não é porque ele não quer fazer, é porque ele sabe o que é melhor para o filho. Então aprenda a confiar no teu Pai Celestial e descanse nele, porque Ele sabe o que está fazendo e Ele está preparando o melhor para você. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Então, irmãos, a primeira mentira é esta, que Deus é contra você. A segunda mentira que nós precisamos também colocar por terra é que Deus é por você, de uma forma, como eu disse aqui já nesse exemplo do pai, uma forma distorcida, de que Deus é como aquele gênio da lâmpada de Aladim. Lembra aquele desenho, aquele filme, né, essa história, onde você ali lustra, né, dá uma esfregada na lâmpada, aí sai um gênio e fala: estou aqui pronto para realizar todos os seus desejos. 3 desejos pode fazer. E tem pessoas que caem nessa mentira do diabo, achando que Deus é um gênio que vai realizar todos os teus desejos. Ele é um pai que sabe o que é melhor para você. Quando nós escrevemos os nossos projetos, há um mês atrás, há mais de um mês, nós começamos a orar dizendo: Deus, eu quero que os meus sonhos estejam alinhados com os teus sonhos. Porque os meus sonhos, se por acaso forem contrários à tua vontade, eu não quero que ele se realize. Porque o mais importante, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu confio em Deus. Está entendendo, irmãos? Então, a primeira coisa, Deus contra nós. Mentira que o mundo coloca. Deus é um estraga-prazer. Deus vai te impedir de ser feliz. Segundo, que às vezes, muitas igrejas e pastores, por isso você tem que tomar cuidado com as vozes, começam a colocar isso, que Deus é teu favor e vai fazer tudo o que você quer. Não é bem assim não. Isso é uma mentira, é uma distorção da palavra de Deus, que Ele vai realizar todos os teus desejos. Qual que é a verdade? Se Deus não é contra mim e também não é por mim de uma forma liberal, qual que é a verdade? Que nós vamos substituir a mentira. Mateus capítulo 1, verso 23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de
Emanuel. Fala comigo, Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. A mentira do diabo, que Deus é contra você. Outra mentira do diabo, que Deus é por você de uma forma liberal. A verdade de Deus, Deus é com você. É diferente. Como assim, pastor? Me explica melhor. Deixa eu te explicar então. O que significa isso, que Deus é conosco? É simplesmente porque Ele quer estar com você aonde você estiver. Deus estará ali agindo e operando na sua vida e através de você. Não é aquele Deus que está se opondo, nem aquele Deus que você fala, me ajuda que eu quero chegar lá. É o Deus que fala, eu estou junto contigo. E aonde você for, eu estarei ali também. Porque eu tenho um propósito a realizar naquele lugar. Ah, irmãos, isso aqui é tão violento. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus abra nossa mente para isso, para entendermos que, na verdade, nós não podemos simplesmente querer que Deus faça as nossas vontades, como essa teologia, que Deus é por nós de uma forma liberal. É o contrário. A minha vida está aqui e eu quero que a vontade dEle se cumpra na minha vida através de mim, porque Ele é comigo, Ele é através de mim. Irmãos, isso traz um direcionamento, isso traz, sabe, um rompimento na nossa vida. Eu estava pensando esses dias, e eu deixo aqui essa linha de pensamento com você. Antigamente, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, era muito falado sobre o QI. Quem lembra, né, fazia-se até testes de QI. Qual o seu QI? Né, o coeficiente de inteligência. Quem lembra disso aí? Alguns anos atrás. E todo mundo ficava ali querendo saber quem é mais inteligente do que o outro, quem tem esse QI elevado. E as empresas até mesmo faziam essa pesquisa para poder contratar aqueles que tivessem o QI mais elevado, porque eram mais inteligentes daquele grupo. Passando-se o tempo, perceberam que o mais importante não é nem tanto o QI, mas o que eles chamam de inteligência emocional. Aí entrou uma vertente grande de coaches e etc., de homens, Tiago Brunet é um deles, que trabalha demais em inteligência emocional. Que nada adianta você ter o QI, essa inteligência racional, essa inteligência mental, se você não tiver controle das suas emoções. Se você não souber se relacionar, por mais inteligente que você for, não vai dar certo numa empresa. Então a pessoa precisa ter a inteligência emocional, o que é. Então a pessoa precisa aprimorar a sua inteligência emocional. Mas receba agora esta palavra em nome de Jesus. Acima do QI e acima da inteligência emocional, nós que somos filhos de Deus, nós temos algo que eu vou chamar de inteligência espiritual. O que significa, meu irmão? Que o QI é muito bom, que a inteligência emocional nós precisamos ter, mas você tem algo ainda maior, que é a inteligência espiritual. Aonde você for, Deus é contigo. Aonde você pisar os teus pés, Deus estará ali, e Ele é poderoso para mudar o ambiente, Ele é poderoso para abrir os céus e abençoar aquele lugar. A única coisa que precisa é que você entenda que Deus é contigo, que Deus está ali, e que você comece a liberar, sabe, aquilo que Deus quer fazer naquele lugar. Ah, irmãos, aqui eu já caminho para esse final desta palavra, e que é a chave que Deus me deu a respeito desse janeiro profético, porque Deus quer despertar a igreja para essa inteligência espiritual. A igreja precisa entender que Deus não é contra nós, que Deus não é também um Deus liberal e que faz todos os teus desejos. A igreja precisa entender que aonde você estiver, você tem que ter a inteligência espiritual para saber que Deus está ali com você. Se você está nesse trabalho, não é simplesmente por causa da tua inteligência racional e nem inteligência emocional,
local, é porque Deus te colocou ali, porque Ele tem algo para fazer ali naquele lugar, e para você precisa entender isso, que Deus é contigo naquele lugar, porque Ele quer fazer algo, e liberar palavras, liberar atitudes, trazer o reino de Deus para aquele lugar. Irmãos, eu fico indignado, porque nós vemos na história da igreja, na história da humanidade, por exemplo, as grandes universidades, Harvard, entre tantas outras aí, todas elas foram fundadas por pastores, fundadas por igrejas. E olhando hoje para a educação, nós vemos hoje uma educação entregue na mão de Satanás. Por quê? Por que algo que a igreja começou, e é algo tão belo, algo tão nobre, hoje está nas mãos de Satanás? Porque com o tempo a igreja foi acreditando nas mentiras de que Deus é contra nós, ou que Deus é por nós, para fazer os meus desejos, os meus sonhos, e esquecemos que Deus não é nem contra e nem por, Deus é conosco. Ou seja, eu preciso estar neste lugar, ocupando este espaço, para que a glória de Deus se manifeste ali. Aí eu vou te falar, irmãos, uma verdade, isso que você precisa entender. Satanás, ele atua na ausência da igreja. Aonde a igreja se ausenta, abre o espaço para Satanás agir. Entenda isso. A igreja, isso é forte, irmãos, a igreja autoriza com a sua ausência a ação de Satanás. A igreja autorizou com a sua ausência a ação de Satanás nas escolas, autorizou com a sua ausência a ação de Satanás na política, nas artes, nas ciências, na economia, simplesmente porque a gente ficava dizendo, não, isso aí não cabe a nós, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus. Engano, se eu estou nesse comércio, Deus é comigo, Deus quer agir neste lugar. Aonde você estiver, Deus é contigo. Irmãos, 2022, nossos sonhos, nossos projetos estão aqui, e a palavra-chave para começar esse janeiro profético é este: pare de acreditar nas mentiras de Satanás, aonde você acha que você está nessa empresa, ou que você está nessa escola, ou você está numa faculdade, ou você está nesta família, e ali você não tem compromisso em manifestar o reino de Deus. Isto é mentira de Satanás. Aonde você está, Deus é contigo. É a responsabilidade nossa manifestar o reino de Deus nestes lugares. E manifestar o reino de Deus é manifestar a justiça, manifestar a paz, manifestar a alegria do reino de Deus. É fazer diferença. Por isso, irmãos, eu quero convidar já os irmãos do louvor, e nós vamos estar profetizando e declarando isso. Por isso, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, dizendo, esse ano, esse mês de janeiro, é um momento de despertar a igreja para o profético. Despertar a igreja, sabe, para ela entender de onde ela estiver, ela precisa liberar a palavra de Deus, as promessas de Deus. Despertar, sabe, quando você está lá com um amigo, um familiar, e aquela pessoa, ela começa a desabafar com você, e ela começa a contar os problemas, e você nem se lembra de falar de Jesus, você nem se toca que é uma porta escancarada para você fazer uma oração para aquela pessoa. Você está tão ligado com as coisas deste mundo que você esquece que se você está naquele momento, naquele lugar, com aquela pessoa, é porque Deus te colocou ali, porque Deus é contigo. Essa sempre foi a vontade. Eu falei sobre a arca. Deus quer estar conosco, e Deus quer estar contigo aonde você estiver, para que você libere palavras, para que você profetize. Igreja, é necessário a igreja acordar para isso. É necessário a igreja acordar. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero repetir
o texto que eu li no culto da virada, e vou nomear esse texto como um despertar profético da igreja. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, verso 16 em diante. Receba aí sobre a tua vida. Eu vou ler nessa versão, que é a versão A Mensagem, que é uma palavra mais profética, uma palavra mais poética. Ela diz assim: receba aí em nome de Jesus. Diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano. Ah, irmão, você se olha para a tua frente, olha para o teu futuro e fala: está tudo fechado. Igual aquele povo marchando pelo deserto, se depara com o mar vermelho, atrás o faraó, o exército. Eles falam: e agora? O que nós vamos fazer? E agora, diante dessa crise? Ei, meu irmão, acorde para liberar palavras proféticas sobre o teu futuro. Janeiro profético, porque este Deus, Ele abre estradas através do oceano. Ele inaugura um caminho através das ondas furiosas. O Deus que faz sair cavalos, carros, exércitos, eles se deitarem e não conseguiram mais se levantar, foram apagados como um pavio. Esqueçam, olha o que diz aqui a Bíblia: esqueçam o que aconteceu. Ei, esqueça. Ah, pastor, mas 2021 foi difícil. Ei, pastor, 2020 muitos dos meus sonhos foram frustrados. Esqueçam do que aconteceu. Não fiquem lembrando de velhas histórias. Essa versão diz assim: fiquem atentos. Fiquem atentos, não se distraiam. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando? Acorde! Acorda, igreja! A palavra de Deus hoje é: desperta, igreja! Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Acorda, igreja, pare de ficar com as mentiras de Satanás e começa a liberar palavras proféticas a respeito da verdade de Deus para a sua vida. Verdade de Deus para o seu trabalho, verdade de Deus para a sua família. Para de ficar repetindo as mentiras do diabo, dizendo que não tem jeito, que não consegue, que não pode. Ei, vejam, põe a mão sobre a sua cabeça. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ah, receba aí. Ei, ele já está surgindo. Acorde, vocês não reconhecem. Não fique lembrando disso, das velhas histórias. Eu vou fazer algo diferente. Está para acontecer. Não estão percebendo? Acorde! Eu estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Os animais selvagens dirão: obrigado, os jacais e as corujas, porque eu providenciei água no deserto, rios através da terra ressecada, água potável para o poço escolhi. O povo, aleluia, eis aqui este povo que eu fiz especialmente para mim, um povo particularmente feito para me adorar. E este povo está reunido nesta igreja nesta noite. A igreja, desperte, sabe, coloque por terra as mentiras de Satanás e comece agora a profetizar as verdades de Deus na sua vida. Deus é contigo. Ao se deparar com pessoas que talvez estão passando por lutas, pare de ficar olhando com as lentes das mentiras de Satanás e comece a ver com as lentes da palavra, que são palavras de vitória, palavras de verdade. Deus é contigo e Ele te faz mais do que vencedor, porque Ele tem promessas incomparáveis, promessas maravilhosas. Deus conosco, aleluia. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis. Eu creio.
profético desta igreja, o despertar profético desta igreja, o despertar para as verdades de Deus, o despertar para as verdades de Deus. Oh Deus, aleluia. Amada igreja, eu quero aqui lançar um desafio para essa igreja, para nós nos despertarmos. O que Deus está mandando fazer é isso: acorde, desperte. Eu estou fazendo algo novo. E como que nós precisamos despertar para o profético? É nós assumirmos nessa noite um compromisso de entender e colocar em prática que aonde nós estivermos, nós não estamos ali à toa. Deus é conosco. Deus quer fazer algo naquele lugar através de nós. Você vai fazer uma oração. Você que aceita o desafio, você vai fazer uma oração agora dizendo assim: Senhor Deus, eu quero ter essa inteligência espiritual, porque com ela vem o QI, vem a inteligência. Se você olhar para Daniel, Daniel tinha inteligência espiritual, e junto com a inteligência espiritual ele tinha o discernimento, ele tinha visões. Deus revelava coisas que nenhum outro homem poderia ter, seja Daniel, seja José. Junto com ela vem a inteligência mental, vem a inteligência emocional. Mas você precisa pedir isso: Deus, eu quero essa inteligência espiritual, de ter discernimento. E aonde eu estiver, eu quero ter esse discernimento para saber que o Senhor tem algo para fazer naquele lugar, e eu vou me colocar à disposição. Eu vou liberar palavras proféticas naquele lugar. Eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar com vergonha, eu não vou ficar com medo depois das pessoas ficarem zombando. Aonde eu estiver, eu vou sim orar pelas pessoas. Está entendendo, irmãos? Alguém chegou lá na fila do banco: que dor aqui nas costas, eu não estou aguentando. Você vai falar assim: pode deixar, eu vou orar por você, e o meu Deus é poderoso para curar. E vai orar na fila do banco. Está entendendo, irmãos? É o despertar profético da igreja. É tempo da igreja se manifestar. A criação, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Até quando a igreja vai estar dormindo? Deus está dizendo nessa noite: acorde, desperte. Está lá na sua casa, situações complicadas, talvez algum tipo de briga. Você vai liberar palavras proféticas naquele lugar, dizendo: a minha casa serve ao Senhor. Eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pelos meus pais. Eu vou liberar, porque Deus nos chamou a esse despertamento. Uma igreja profética é a igreja dos últimos dias. É uma igreja que compreendeu que Deus não é contra você, que Deus também não é um Deus liberal. Vai, faz o que você quiser, tá bom. Não, é uma igreja que compreendeu que Deus é comigo. Aonde eu vou, Deus está indo junto. Aonde eu entro, Deus também entrou. É porque Deus tem algo a fazer naquele lugar. Você quer fazer essa oração? Fale com Jesus então agora aí. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti. Eu vou, Senhor, sim, profetizar. Aonde eu for, aonde eu entrar, Tu és comigo, ó Pai. O Senhor não é contra mim, e o Senhor também não é por mim, no sentido liberal. O Senhor é comigo. Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. E aonde estiver, vai haver o despertamento profético, e milagres vão acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Oh Deus, acorde, igreja, desperte, igreja. Eis que estão fazendo algo novo, mas é necessário a igreja acordar para as coisas espirituais. Oh, oh, aleluia. Ora cada lama xere, cada lama xere, cada lama. Aleluia. Ora cada lama xere.
Você pode agora, igreja, começar a orar em outras línguas, encher este lugar agora de louvores. Vai lá, solta a tua voz aí, adore a Ele, deixa Ele agora te encher. É algo novo está para acontecer. 2022 será diferente. Algo novo já está acontecendo. Ora canta lava chere dele lava xaraba. Ora canta lava chere lava xaraba siri cadere. Ora canta lava chere cadere. Aleluia. Eu creio, Deus. Ei, acorde, desperte. Algo novo estou fazendo. Coisas novas estão acontecendo. Há um tempo novo de Deus. Há um tempo novo. Você não está vendo o que eu estou para fazer. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Deus conosco. Deus contigo. Deus contigo. Aonde você estiver, Deus está contigo. Estenda suas mãos em direção da sua casa. Aleluia. Senhor meu Deus, nós profetizamos sobre a nossa casa, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Os familiares que ainda não te conhecem, ou os familiares que se afastaram da presença de Deus, aqueles, ó Deus, que ainda não abriram o seu coração para Ti. Deus, essa igreja acordou para esta realidade espiritual e nós profetizamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos parentes servirão ao Senhor, não se afastarão. Deus amado, o nosso trabalho não é um local apenas para ganhar dinheiro, mas é uma extensão do reino de Deus, porque se eu estou ali, Deus é comigo e Deus tem algo para fazer ali dentro. Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. Por isso eu abençoo a semana desta igreja. Deus, aonde eles forem, aonde eles andarem, nós não iremos mais andar distraídos, mas nós acordamos para esta realidade, que se nós estamos em algum lugar, Deus também está, e Deus tem algo para fazer ali. Por isso, aonde estivermos, nós iremos ser esta porta, este canal, para que o reino de Deus se manifeste. Leva-nos, Senhor, em paz, em segurança. Leva-nos, Senhor, para nossa casa. Tenhamos, Senhor, uma noite de descanso. E essa semana que se inicia de rompimentos, de vitórias, da manifestação da presença de Deus. É o que eu oro, Pai, abençoando a todos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus e seja com todos nós hoje e sempre. Deus te abençoe.